de convencimento daqueles que estão contra a presença maior do Estado está muito, muito forte. E, se é bom ou se é ruim, vou me abster, mas é a lei. Então, não colocar a possibilidade de participação de empresa privada só se não tiver concessão. É impossível. É impossível. Os tais contratos de programa, que era a desculpa que se dava que podia não ter licitação, o Supremo já decidiu. Tem atividade econômica, o município, ou o Estado, ou a União, vai explorar diretamente. Se ela conceder para alguém explorar, tem que abrir para todos. Não tem jeito. Mas a autarquia, na autarquia pode a prefeitura terceirizar essa prestação de serviço? Muito boa pergunta. A autarquia, ela é um braço da administração pública que tem o chamado princípio da especificidade. Ela só pode cuidar daquilo para o qual ela foi criada. Senão, a prefeitura poderia tratar a água e cobrar a taxa de água diretamente. Não precisava de nada. A prefeitura chega e começa a tratar e cobrar água, etc. A autarquia pode. Que na verdade ela pode. Vamos supor, autarquia de água e esgoto para Paraíba do Sul. Aí já decidiu que ela não vai cuidar do saneamento todo. Ela não vai cuidar de resíduos, ela não vai cuidar de outras coisas. Ela só pode cuidar daquilo que a lei determinar que ela possa fazer. Ela pode, a autarquia pode fazer uma concessão, por exemplo, só do esgoto. Alguém aqui falou, na minha terra aqui fez só da água, a água é SEDAI, o esgoto é coisa, uma confusão, que eu vi que parece que lá não está dando muito certo isso não, mas vou lá ver. A autarquia pode, ela pode. Eu só não sei como é que nós vamos justificar. Cria uma autarquia e ao mesmo tempo ela já concede, eu não sei. Sinceramente, eu ainda não sei como é que seria essa... Porque ao criar uma autarquia, ela tem que ter um presidente, é isso? Ela tem que ter um corpo técnico, um corpo jurídico, ela tem que ter uma autonomia. Nós temos uma autarquia no município, chama Previsul, ela é uma autarquia. Não precisava ser uma autarquia, resolveram ser uma autarquia. Então, como autarquia, ela tem independência. Ela pode fazer coisas que a gente não pode impedir que faça. Mas essa autarquia, para ter essa independência, ela tem que estar no estatuto dela, tem que estar na criação dela, qual que é os seus objetivos. Poderia, estou falando sempre autarquia aqui, penitenciárias, poderia também ser uma fundação. As fundações públicas estão meio fora de moda, mas tem boas fundações públicas. Fundação Oswaldo Cruz é uma fundação pública. Tem algumas universidades que são fundação. A fundação tem um problema pior, porque a FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, a fundação ela tem que ser destinada a ela um capital. Então ela tem que nascer com uma substância financeira. Então, não está muito na moda porque das nossas situações. O problema é que nós temos, gostemos ou não, uma lei desde 2000, que é a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Os partidos mais à esquerda não gostam da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não gostam. Porque ela, às vezes, traz determinações amargas do ponto de vista social. Traz mesmo. Ser obrigado a demitir pessoas, tem hora. Nós mesmos estamos numa carga dessa. Você é obrigado a cortar programas, cortar coisas para poder equilibrar o orçamento. Mas, no fundo, ela é uma lei benéfica, porque nós temos um desequilíbrio orçamentário financeiro do município, que o Estado também está num desequilíbrio econômico, e a própria União Federal, porque ela tem esse processo aí de contingenciamento, de corte de despesa. Então, nós temos que estudar muito como é que vai fazer para ter uma autarquia. Como é que nós podemos colocar para que essa autarquia... Eu acredito até que, considerando o município como algo permanente,
num determinado momento do futuro da história de Paraíba do Sul, igual já aconteceu com Paris, com Kuala Lumpur, haverá uma autarquia. Eu concordo muito com o meu principal debatedor, quando ele diz que essa questão do saneamento básico tem um cheiro de ser feito pelo Estado. Mas não adianta eu achar, eu tenho que provar. E para provar, eu tenho que fazer um edital, lá, se for feita a concessão, lançar o edital, e esse edital poderá não prosperar. E a SEDAI pode, diz aqui que Macaé, a SEDAI entrou na justiça, glória a Deus, seja lá a justiça de Macaé, a SEDAI pode entrar na justiça aqui, eu não sei nem porque não entrou até hoje, para tentar segurar-se. E se ela vier com uma ordem judicial, eu vou chegar para o promotor e falar assim: o senhor perdeu. Porque ele deu uma ordem para mim ali, no município, mas deu uma outra ordem para a SEDAI. Se vocês lerem ali, ele falou: SEDAI, você tem que denunciar o seu próprio contrato. Ele determinou que a SEDAI denuncie o seu próprio contrato e fique permanecendo, prestando serviço até que seja concedido ou para a prefeitura assumir. É uma ordem, recomendação, ordem que ele deu. E ela poderia dizer: não, mas eu cumpri a minha parte e notifiquei a SEDAI. A SEDAI já poderia ter batido ao judiciário e disse: opa, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu tenho uma ordem judicial. Quanto trabalho que ela vai diminuir para mim, não vai? Ela vai chegar com um mandado, dos tantos que eu sou intimado durante o dia, e vai dizer: não pode me tirar, porque eu tenho um mandado do juiz, do desembargador, do ministro do STJ, do ministro do STF, e eu vou ter que dizer: quer dormir, vou ser obrigado a recorrer, porque eu recorro de tudo, mas vou ter que dizer: a SEDAI ganhou na justiça. Então, tudo que esse trabalho que nós estamos tendo vai parar, porque a SEDAI ganhou na justiça. Um popular, que pode dizer: eu não estou satisfeito, ele pode juntar a associação dos arquitetos, dos engenheiros, uma associação de moradores, pode propor uma ação civil pública. Os populares podem fazer uma ata e ir aqui bater na porta da Defensoria Pública e dizer: vocês têm que nos defender, nós não podemos pagar advogado, vocês têm que nos defender. E a Defensoria Pública poderá agir. Como qualquer pessoa poderá propor uma ação popular e obter êxito. Tá certo? Tudo isso pode acontecer. Agora, quanto isso não acontece, e vocês podem propor, eu tenho que seguir a marcha que o Ministério Público colocou. E a marcha dele é: denuncie o contrato, assuma ou faça concessão. E eu preciso decidir isso e passar para o Ministério Público. E é isso que nós vamos fazer. Eu gostaria de perguntar ao senhor uma coisa. Primeiro, eu não vou me utilizar muito tempo desse microfone, porque o colega ali falou muita coisa do que eu gostaria de falar, como cidadã e como ex-membro de associação de moradores, aliás, do nosso movimento comunitário, que é o COMAMPS, que reunia, congregava as associações de moradores de Paraíba do Sul. E nós elaboramos a Lei Orgânica Municipal, que previa muitas coisas dentro do município. E a gente vê que a SEDAI sempre deu certo no nosso município, como dá certo em vários municípios, onde o colega colocou muito bem ali, que nós somos uma população que a gente tem que olhar para o menor. A gente não tem que se basear no doutor, naquele que ganha mais lá. A gente tem que se basear naquele que é assalariado. E ele muito bem colocou ali, nós temos uma grande apreensão em que essa mensalidade que a gente tem, digamos assim, a prestação de serviço da SEDAI, que até aqui foi sempre benéfica e foi sempre competente, e a gente tem muito receio nesse sentido. E o senhor também deu a sua explicação, que juridicamente isso é impossível de acontecer, esse aumento, enfim. Mas o senhor também colocou
que essa legislação municipal é caduca. Meu Deus, aí eu me senti um pouco Matusalém. Será que eu estou tão caduca assim? Que eu ajudei a elaborar a lei orgânica municipal com Getúlio Júnior, que está aqui presente, a irmã da Ana, Iraci, não é, Ana? Não é verdade? Então a gente fica pensando, será possível que tanto trabalho que a gente teve, hoje as coisas são resolvidas independente da nossa vontade? Será que eu vim aqui hoje para uma audiência pública proforme, que apenas eu estou dizendo, será que eu tenho direito, será, de me manifestar contra uma coisa que eu não vejo necessidade de mudança, uma vez que a outra estava dando certo e de como se diz, um time que se ganha, né, não se mexe. Então, ficam essas indagações que eu faço para o senhor. O senhor disse também que sabe ser áspero quando são ásperos. Eu também sei ser áspera. Apesar de eu ser cidadã, eu sou professora também, mas eu vejo o sofrimento de vários alunos, porque eu sou professora da rede pública. Eu vejo quanto que eles estão contra essa decisão aí. Eu não sei de onde partiu essa ideia, sabe? Mas parece que estão fazendo com que a gente engula isso aí, essa autarquia, como o senhor disse. Então, eu, na qualidade de membro de um antigo movimento comunitário, e nós éramos atuantes, ajudamos a elaborar, Messias, meu aluno lá, ó, ele sabe que eu sou professora, né, Messias? A gente ajudou a elaborar essa lei orgânica municipal. Aí a gente fica se sentindo, será que, caramba, foi todo esse trabalho por terra? Então hoje a gente está caducando, eu sou Matusalém, eu devo ser. Tudo bem, não tenho mais meus 15 anos. Mas eu acho que a idade da gente, assim como o senhor deve regular mais ou menos, não sei, a idade também traz experiência, traz vivência. E até aqui, essa SEDAI, ela deu certo na nossa cidade. Graças a Deus. Eu sou uma pessoa que eu faço até, eu leciono uma matéria, eu sou cobrada pelo governo do estado, ao qual eu sou subordinada. Eu faço campanhas, mesmo lecionando inglês, português e literatura, que é a minha área. Eu tenho a consciência ambiental, então o Estado nos cobra que a gente sempre fale e trabalhe sobre meio ambiente e essas questões. Eu, na minha casa, eu procuro dar um exemplo, porque eu reaproveito a água, e eu sei que eu pago muito pouco, eu sei que eu sou uma cidadã consciente também, mas eu faço, sabe, o senhor, essas indagações. Eu acho que, não sei, parece que estão jogando uma ideia e que a comunidade está tendo que aceitar. E o senhor veja que o senhor classificou a legislação de Paraíba do Sul de caduca, sendo que nós, no movimento comunitário, nós ajudamos a elaborar essa lei orgânica, não é verdade? Então, aí ficam essas questões, sabe? Eu fico assim, eu fiz uma pergunta aqui, e a pergunta era, eu posso ser contra uma mudança nessa gestão de algo que até aqui vem dando certo? Eu, sinceramente, eu peço ao senhor, o senhor me desculpe se eu me coloquei mal, se eu me exacerbei, mas eu sou assim como cidadã, como professora e como pessoa que eu vejo nos meus alunos os mais carentes. Eu acho que se alguma mudança ocorrer e que no início seja, sei lá, sabe que, eu não sei, eu tenho muito receio mesmo, eu não vejo aí, eu não quero dizer afirmar nada, que o senhor viria fazer uma coisa ao contrário do que fala, mas eu não tenho visto privatizações, algumas delas, dados certo nesse país. Não tenho visto. Então, eu agradeço a atenção de todos. Obrigada. Eu disse que a legislação é caduca e extravagante. Você usa a palavra tecnicamente caduca e tecnicamente extravagante. A lei orgânica, eu procuro defender a lei orgânica o máximo que eu posso. Porque, na verdade, do meu cargo, eu tenho que defender a constitucionalidade da lei orgânica. Tarefa difícil, porque ela é caduca.
A legislação vai ser reformada, nós vamos apresentar. Eu só fiz uma observação sobre isso. Sobre se o Brasil deu certo a privatização ou não, eu não tenho capacidade jurídica para discutir o assunto. Não cabe a mim. Quem tem que decidir isso é o Congresso Nacional e o Poder Judiciário. Eu apenas tenho que cumprir a lei. A lei é que quem lê a Constituição Federal, quem lê a lei de concessões de serviço público, vai verificar que o contrato firmado pela SEDAI não pode prosperar sem licitação. Está muito claro para mim, está muito claro para o promotor de justiça, que é de uma pessoa que eu nem gosto dele. E nem ele gosta de mim. Eu faço questão de falar isso em público. Eu não gosto dele. E ele também não gosta de mim. Mas ele está certo. O que eu posso fazer? Ele está certo. Agora, se a lei do Brasil faz mal ao seu próprio povo, se a Constituição do Brasil faz mal ao seu próprio povo, quem sou eu para dizer que sim e que não? Eu apenas tenho que cumprir. A lei diz, é claro, o serviço público, foi mandada uma lei para a Câmara para declarar o serviço público de água e esgoto como um serviço público de competência municipal, com abrangência de ser proposta qualquer solução. Então está resolvido. A lei foi votada, sancionada. Agora, como será feita a execução disso? É o que está acabando de... Nós estamos no processo final de decidir. No processo final de decidir. A única coisa que não consegue se fazer, e eu queria que alguém me mostrasse juridicamente como poderia ser feito, é continuar a SEDAI sem licitação. Com licitação ela pode continuar. Ela pode participar, pode ganhar e pode ser a concessionária de serviço público, disputando igualmente com os da atividade privada, porque é a lei. É a lei, não tem jeito. Agora, há um artigo da lei orgânica, que eu estou chamando de lei orgânica de caduca, porque ela é caduca, mas ela tem muitas coisas boas. Tem um artigo nela, muito bom, que diz que toda entidade, todo órgão público da administração indireta que for criado tem que se comprovar a sua capacidade para que operacional, financeira, para que ela possa existir. Então, cabe ao poder público dizer, vai ser feita autarquia por causa disso e disso e disso. Ou vai ser feita autarquia até isso e isso e isso. Ou vai ser feita uma concessão por causa disso e disso e disso. Toda concessão, por mais longa que seja, ela é temporária. As pessoas da SEDAI usam a palavra privatização no sentido assim que privatizar é uma palavra que traz uma carga emocional muito forte. Mas juridicamente, privatizar é transformar privado o que era público. Não se pode privatizar a exploração do serviço de água, esgoto e saneamento do município. Não pode, pode conceder. Porque privatizar é como o banco, o Banerj. O Banerj era o banco do Estado do Rio de Janeiro. Então ele era um banco público. E resolveram passar ele para o particular. O particular pegou e ficou dono do Banerj, mudou o nome, reformulou e vida que segue, virou Itaú. Isso é privatizar. Conceder, você tem concessão, permissão e autorização. A autorização é precária, sem licitação. Permissão é o intermediário. Até uma coisa meio estranha no direito brasileiro, a tal de permissão. E concessão de serviço público. Você tem concessão de obra, concessão de serviço, concessão mediante realização de obra. Tem vários tipos de concessão. E temos agora a tal parceria público-privada e temos a parceria pública de investimento, a tal de PPI, pouca gente utiliza. No caso do serviço de água e esgoto, que faz parte do saneamento, mas que é o objeto. O promotor não escreveu lá muito bem, ele não entende muito bem das coisas, eu sei disso. Ele fala umas coisas meio esquisitas, escreve outras também. Mas ele está errado em falar saneamento público, mas ele está certo em falar contrato da cidade, está errado. Seja só de água.
Se a prefeitura assumisse o esgoto, fizesse o esgoto, tomasse o dinheiro na FUNASA, tivesse dinheiro, não sei de onde, a concessão de água é concessão, não é contrato de programa, como a SEDAI quer que seja, como a Copasa quer que seja. Não é só a SEDAI, não, a Copasa já vem levando para cá há muito tempo e perdendo para as empresas privadas. São Paulo também. Aqui no Rio demorou, o pessoal conseguiu levar de boa, mas os outros estados já vêm apanhando há muito tempo, porque evidentemente que o sistema privado é muito poderoso, eles são muito fortes, eles vão lá e botam seus advogados e querem que seja cumprido o artigo da Constituição. Fazer o quê? Eles têm poder para isso. Então, não tem como. A SEDAI pode ser a melhor empresa do mundo, pode fazer o melhor trabalho do mundo, pode ser a empresa mais... Podemos fazer uma moção na Câmara, dando moção de aplauso, podemos fazer tudo dando parabéns para a SEDAI. A única coisa que não pode, pela lei, é a SEDAI continuar explorando o serviço com benefício cruzado, ganha dinheiro aqui, paga ali. Nada disso juridicamente convencerá o Poder Judiciário brasileiro. A SEDAI não pode continuar no município de Paraíba do Sul. Qualquer município que ela esteja aí, vai pegar para todos. Ela vai ter que participar do processo licitatório. Por exemplo, nós temos 2 bancos públicos no Brasil, com a Agência Paraíba do Sul, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. A prefeitura paga o salário dos seus servidores todo mês, paga através de um banco. Com o tempo, verificou-se que isso era um ativo, isso poderia ser vendido. O gerente da Caixa falou: não quero que faça licitação, não, quero que continue na Caixa. Eu também gostaria que ficasse na Caixa. Mas os outros bancos falaram assim: não, tem que licitar para ver quem é que vai ganhar. Santander pode ganhar, Itaú pode ganhar, Bradesco pode ganhar. A Caixa pega o dinheiro dela, depois faz coisa para os pobres, coisa. O Bradesco não faz nada para pobre. Eu quero a folha, porque é a lei. Então teve que se abrir um edital. Primeira vez ninguém participou, segunda vez ninguém participou, e o Tribunal de Contas em cima, aí até que participou e o Itaú ganhou a folha, recentissimamente. Então vai ter que sair da Caixa, o pagamento dos funcionários do prefeitura tem que sair da Caixa e ir para o Itaú. O Itaú ganhou a licitação. O Itaú tem dono, o Itaú falou: eu sou dono do serviço, porque eu ganhei a licitação. É assim que é a legislação do Brasil. Não tem jeito de ser diferente. A SEDAI só continua aqui se ela for, igual falou que falaram que foi lá em Macaé, e não pode. A Justiça mandou eu ficar. Beleza. Ou ela participar do processo licitatório se for concedido. Não existe outra alternativa. A população do Paraíba do Sul pode votar toda a favor da SEDAI. Nós queremos a SEDAI. A SEDAI, nós amamos a SEDAI, nós gostamos da SEDAI, todo mundo quer SEDAI, não tem jeito. Nós não temos esse direito. Felizmente ou infelizmente. Mesmo judicialmente, entrando para a ação civil pública? Se ela entrar? Não. Ou criar uma manifestação hoje e chamar o povo para a reclamação civil pública, pedir judicialmente, a justiça vai ficar ao nosso lado ou de nada vai adiantar? Eu quero, juridicamente falando. Não posso falar como procurador, vou falar como pessoa e como advogado, então vai perder. Mas eu gostaria até que ganhasse. Não, isso que eu queria gostaria saber. até que ganhasse. Por quê? Eu tenho um pouco de coragem, vou falar aqui, o lobby é muito do setor privado no Brasil. Não é só, esquece água. De tudo. Vocês acham que eles vão se contentar com o que já fizeram? Eles vão privatizar tudo. Eles vão pegar a educação, eles vão pegar a saúde, eles vão pegar assistência, eles vão pegar tudo. Vocês acham que esse mecanismo todo foi feito para prender um velho lá em Curitiba? Ah, meus queridos, o mecanismo é muito mais poderoso. O mecanismo é brutal, mas ele vence, porque eles têm o quê?
Se o povo se organizar, beleza, você torço. Falando sério, de coração. Eu torço para o povo se organizar, entrar o defensor público. Quantas vezes eu não rolo a bola para o defensor público, que eu não posso fazer, né, como procurador. Aí eu pego e mando recado para o defensor público. O senhor não acha? O senhor deveria? Ele não acha. Porque defensor público não é só para defender o pobre contra a prefeitura, ou contra os outros, um contra o outro, não. Defensor público é para promover o direito daqueles que não podem pagar advogado. E do jeito que as coisas andam, a maioria das pessoas não pode pagar um bom advogado. Então, eu acho que quanto mais mobilizar, tentar, só que eu não posso parar o processo. Eu não posso parar o mecanismo. A justiça pode, é óbvio. A SEDAI tem um corpo jurídico fantástico. Já era para estar em ação, né? Defendendo os interesses dela. Mas as empresas privadas têm também um corpo jurídico fantástico. A peso de ouro. Tá certo? Então, eu estou no meio. Se a SEDAI for e conseguir uma tutela, eu sou obrigado a recorrer, porque tudo que acontece contra o município, eu sou obrigado a recorrer. Se a Câmara Municipal contrata um camarada lá e por acaso não paga, eu tenho que recorrer. Se a Previsul faz uma coisa errada, eu tenho que recorrer. É a lei. Mas as empresas privadas vão vir com tudo. Não, nós queremos participar, porque qual é o discurso da empresa privada? Em qualquer setor. Nós conseguimos fazer melhor e mais barato. E vai vir. E vai vir com a Constituição. Dizendo, está aqui, ó, exerce atividade econômica, nós temos direito de participar. Porque nós criamos uma empresa, um consórcio, que seja, que pode fazer atividade econômica. Então, tem lá, chama CNAE, Classificação Nacional de Atividade Econômica. Toda atividade que está no CNAE, CNAE, é permitido a atividade privada. E lá tem, por exemplo, serviço de administração do cemitério, que é um serviço público ou religioso. Quando não é religioso, é público por excelência. Mas há a possibilidade de concessão. Então, a partir do Fernando Henrique para cá, de 94 para cá, houve uma guinada no direito brasileiro a favor ou permitindo as concessões. Falaram aqui sobre São Paulo, o PSDB de São Paulo, todo mundo fala mal do PSDB de São Paulo, até eu falo. Mas eles já emplacaram a 6ª eleição seguida. Ganharam 6 eleições, comprando pedágio, fazendo gol do anel, fazendo aquela coisa toda, e estão no 6º governador do PSDB em São Paulo. Mas não tem como, não adianta a gente querer sonhar com coisa que o mundo não tem. Não tem como manter a SEDAI na canetada, não tem como manter a SEDAI se não for por esse caminho. Ou a justiça vai dizer, provisoriamente ou definitivamente, acho definitivamente muito difícil, mas é a justiça. Ou se ela participar da eventual concessão do serviço de água da licitação, que é uma concorrência pública com publicação praticamente internacional, porque não pode, a capacidade técnica e financeira da empresa tem que ser muito grande. Ok? O senhor quer tomar um copo d'água, hein, doutor? Vou pedir aqui uma permissão para que, só para dar uma esclarecida aqui para a senhora que chegou aqui, que falou agora recentemente, que na verdade o doutor Tarcísio veio aqui hoje pegar impressões. Então todas as impressões são válidas, inclusive aquelas que colocou as dúvidas delas, as ansiedades, não é isso, doutor? Está certo? Todas essas questões que estão sendo colocadas, esse é o objetivo de hoje, inclusive com a ansiedade de cada um, com as dúvidas, tá? Mas, doutor, só para voltar aqui e pedir que o senhor deixe um pouco mais claro, eu estou aqui até para ela também, a recomendação número 1, ela recomenda que o município, o prefeito municipal, no exercício do seu poder de autotutela,
denuncie o contrato firmado com a SEDAI, regularizando de imediato a prestação do serviço de saneamento básico, seja diretamente, nos casos que o senhor citou e as possibilidades, ou por meio de concessão, precedida da necessária licitação. A minha dúvida, doutor, está clara aqui a recomendação do Ministério Público, todas as ações que estão sendo tomadas. Eu estou vendo o senhor falar aí das possibilidades de ter uma licitação, da possibilidade de ter uma autarquia, da possibilidade de ser uma fundação, né? Eu só queria lhe fazer a pergunta objetiva agora, se eu perdi, eu peço perdão, mas quando que isso vai ser decidido, doutor, e de que forma? Se vai ser uma autarquia, se vai ser uma fundação, se vai ser uma licitação, quando isso vai ser decidido e de que forma isso vai ser decidido? Essa que é a minha pergunta objetiva dentro desse contexto aqui. Da leitura da recomendação ficou claro, então, que é ou diretamente o município por si, ou por uma autarquia, ou por uma fundação, ou por uma empresa pública municipal, ou, se não for assim, se for conceder mediante prévia licitação, que é a modalidade de concorrência. Nós já estamos até um pouco atrasados no nosso cronograma com o Ministério Público. A administração pública, ela tem dificuldade, porque são formadas por várias pessoas com cabeças diferentes, com entendimentos diferentes, uns mais à direita, uns mais à esquerda, outros pelo centro, uns querem uma coisa, outros querem outra. A gente tem dificuldade em chegar num denominador comum. A administração tem divisões, pessoas que pensam de um jeito. Eu não vou expor aqui quem são, mas umas pessoas pensam de um jeito, outras pessoas pensam de outro, e é bem provável, ou pelo menos possível, que eu vá conduzir um processo com o qual eu, no íntimo, como pessoa, não gostaria. Fazer o quê? Botar isso na mão de uma empresa privada, será que eu gostaria? Não posso, eu não tenho esse direito. O tempo hoje vai ser muito curto. Agora, exatamente quanto tempo vai ainda terminar esse processo, eu não sei. Vai ser muito pouco tempo que nós temos para decidir. Apesar de que, ao decidir, nós poderemos estar decidindo dependendo dos atores, porque cada um dos atores tem os seus interesses, que poderão buscar a sua tutela. Não é verdade? Então a gente vai... O que eu preciso é chegar ao denominador final, que quase caminha para... Se não for fazer uma autarquia e for conceder, em que moldes vai se conceder? E se esses moldes não forem atendidos, em que moldes vai ter que voltar para ser uma autarquia? Porque não tem como a gente pensar em outras soluções mais. Se podemos conceder, mas pessoas muito pobres, muito doentes, não podem pagar nada de água. Então vamos colocar isso no edital. Podemos colocar tais coisas no edital, que eu não sei quais serão no final, que as empresas privadas vão fazer a conta e falar, não, por esse preço aqui, eu quero não. Quem sabe? Aí, eu não posso chegar para o promotor e falar assim, a licitação deu deserta, ninguém quis a água. Ele fala, então monte uma autarquia. Muito obrigado. Ou, até que ponto que deve ser montada a autarquia? O que está